Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto. O Manhã no Ar está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Suspeito de assalto a micro-ônibus é quase linchado por usuários do transporte. Leva pra delegacia! Bora! Dá-lhe nele! Arrebenta esse vagabundo! Empregada doméstica é presa, suspeita de planejar roubo e sequestro de patrões. São uma quadrilha organizada, conseguimos recuperar parte do roubo, né? Estamos mostrando para a população, mas teve mais bens roubados, eletrodomésticos, ainda R$4 mil, outras joias em ouro mesmo. Manaus tem a quarta morte de sarampo confirmada. Dessa vez, a vítima do surto da doença é uma mulher de 44 anos. E ainda a tempestade de verão derruba árvores sobre carros no centro de Manaus. E ainda a Ipaã não consegue detectar quanto de óleo foi derramado no Rio Negro depois de acidente. E a comunidade reclama dos prejuízos. E no quadro Na Ponta do Lápis, especialista alerta para os cuidados na hora de parcelar compras no cartão de crédito. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas e 2 minutos, nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante, é só ir aqui, ó, no Facebook do Manhã no Ar que eu estou esperando o seu recadinho. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS, gratuitamente. Por lá você acompanha toda a nossa programação em qualquer lugar do mundo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente para você. E a gente começa essa edição com uma reportagem da área policial porque tio e sobrinho foram presos pela morte de um jovem de 18 anos. Esse crime foi em 2015 no centro da capital. Além de ferido com 5 tiros, a vítima foi brutalmente agredida. Wanderson Moreira de Souza, de 35 anos, e Railson da Silva de Souza, de 27 anos, foram apresentados aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Railson tinha sido preso na sexta-feira da semana passada durante a Operação Cronos em cumprimento a mandados de prisão aqui na cidade. Já Wanderson tinha sido preso pela polícia na última quarta-feira. Os dois foram apresentados porque a polícia acredita que eles tiveram participação na morte de Marvin Christian, de 18 anos. Este assassinato aconteceu no final do ano de 2015 no centro aqui da cidade. Na época, Marvin disparou 5 vezes contra Wanderson, que tinha um lanche no centro da cidade. 3 disparos atingiram a vítima, na época conhecida também como Vando, que acabou sobrevivendo ao crime. Depois que isso aconteceu, segundo a polícia, parentes de Wanderson acabaram rendendo o Marvin. A vítima teria ido até Wanderson e desferiu 3 tiros em desfavor dele. Wanderson reage, imobiliza a vítima e consegue tirar a arma dele. Até então, uma legítima defesa estaria caracterizada. Só que os sobrinhos chegam, pegam a faca, começam a desferir vários golpes de faca, toma a arma da vítima, desfere disparos de arma de fogo contra a vítima, enfiam espetos nos olhos da vítima e, por final, pegam um cano de aço pontiagudo e enfiam na cabeça da vítima. Então, a legítima defesa ela cai por terra e já tem o excesso na legítima defesa. Então, ele vai responder por esse excesso e os coautores também irão participar e responder pelo homicídio. Delegado, a polícia já sabe qual que foi a motivação inicial para o Marvin, no caso a vítima, ter ido até o Wanderson tentar matá-lo? Informações que nós temos teria que ele teria recebido a ordem de um traficante lá da área, que nós já identificamos e estamos já avançados nesse ponto. E ele teria ido lá, deferido disparos. Daqui da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Railson e Wanderson seguiram para o Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica na BR-174. E por muito pouco, o Tribunal das Ruas não fez mais uma vítima aqui em Manaus. A gente mostra agora o caso de um homem que foi quase linchado. Ele é suspeito de assaltar um micro-ônibus da linha 813.
O suspeito entrou no micro-ônibus no centro da cidade, mas só anunciou o assalto aqui na área do Tarumã. Ele estava com uma arma caseira e também com uma faca. Os passageiros, quando perceberam que era uma arma caseira, conseguiram deter esse suspeito e começaram a agredi-lo. Leva pra delegacia! Bora! Dá-lhe nele! Dá-lhe nele! Arrebenta esse... Ele foi identificado como Mário Wendel Lopes Barroso, de 24 anos. Este suspeito foi trazido aqui para o 20º DIP e depois foi encaminhado para um hospital aqui da cidade. Algumas vítimas também foram trazidas para cá para serem ouvidas. Segundo informações da polícia, Mário Wendel já tem um processo por porte ilegal de arma de fogo, mas ele foi liberado em uma audiência de custódia. Ele entrou como passageiro lá no centro, né, e quando chegou aqui na área do Tarumã, ele anunciou um assalto. Ele estava aqui com essa arma caseira. Você verifica, mesmo sendo caseira, ela tem capacidade de disparo, mas isso a perícia também vai afirmar, e o mecanismo de acionamento seria esse aqui, tá? Então, também com ele estava essa faca. E em julho ele foi solto aí na audiência de custódia, onde ele teria sido preso também com uma arma de fogo. Então, essas pessoas, os próprios passageiros, efetuaram a prisão e trouxeram aqui o distrito policial. O procedimento ainda está em andamento, em razão de que, no momento em que ele chegou, nós solicitamos já que os policiais levassem ao hospital para que ele possa ser atendido, e assim que ele se recompor, ele virá para a delegacia para ser ouvido e vai ser feito o flagrante por roubo tentado. Agora, em relação a essa prisão que foi feita pelos próprios populares, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. A gente recomenda que não se faça, que acione a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Já existem mecanismos onde você pode acionar. Para a segurança, é melhor que a polícia faça essa prisão. A gente ressalta que fazer justiça com as próprias mãos é crime. E a polícia recomenda que a gente nunca reaja à ação dos assaltantes por uma questão de segurança mesmo. E em um caso como esse, em que a população conseguiu deter o suspeito, o ideal é aguardar a chegada da polícia para tomar as providências necessárias. Cuidado para, na agitação do momento, você não passar de vítima a criminoso. E uma confusão por causa de divisão de uma certa quantidade de droga terminou em homicídio lá no bairro de Flores. 2 homens foram presos e um adolescente foi apreendido por esse crime. A polícia apresentou aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Denilson Silva, de 20 anos, Moisés Corrêa de Souza, de 19 anos, além de um adolescente que foi apreendido. Segundo as investigações, os 3 têm participação no assassinato de Cícero Moreira, de 36 anos. Este homicídio aconteceu na madrugada da última segunda-feira aqui na cidade de Manaus. Conforme as investigações, a polícia conseguiu prender esses 2 suspeitos e apreender o adolescente, que será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. A gente vai conversar com o delegado aqui da Especializada em Homicídios e Sequestros, o delegado Jeff McDonald. Delegado, as investigações, então, apontaram a participação dessas 3 pessoas em mais este assassinato aqui na capital. Qual que teria sido a motivação? A motivação, segundo eles, foi que eles se reuniram e fizeram uma espécie de cota para comprar entorpecentes, especificamente cocaína. E na divisão da droga, no momento do consumo, né, a vítima teria ficado com uma parte maior e não queria dividi-la. Então, desta feita, eles se reuniram, pegaram a faca e desferiram 2 golpes, um no tórax e outro na mão da vítima, que veio a óbito. E a equipe de homicídios imediatamente entrou em campo e conseguimos prender em flagrante esses 3 elementos pela prática desse homicídio. Como foi que a polícia conseguiu chegar até eles? No trabalho de levantamento prévio na localidade, foi possível constatar onde possivelmente eles estariam, então teve todo um trabalho de técnicas policiais utilizadas para poder tirar de circulação esses 3 elementos. Eles admitem a participação ou tentam esconder? O menor confirma, um dos maiores sim, Denilson que nega, né? Mas os outros 2 autores, eles são bem enfáticos da participação de Denilson sim, no homicídio. O que é que vai acontecer com os 3 a partir de agora? Os 2 maiores serão encaminhados à audiência de custódia na tarde de hoje e o menor será encaminhado à DEAI, Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais. E uma dupla de assaltantes foi presa em flagrante na tarde de ontem. Eles cometeram um crime em uma imobiliária que fica lá no bairro da Chapada. Na ação, pelo menos 12 pessoas foram vítimas desses infratores.
Este crime foi por volta de 1h da tarde dessa terça-feira. Os dois homens, identificados como Joaquim Maciel Cruz Neto, de 49 anos, e Janderson Ramos Ferreira, de 30, foram até essa imobiliária que fica na Avenida Constantino Neri e se passaram por clientes. Assim que eles entraram, fecharam uma das portas do estabelecimento e anunciaram o assalto. Segundo informações de funcionários que estavam dentro da imobiliária na hora do crime, toda a ação dos criminosos foi muito violenta. O mais jovem estava armado, enquanto o mais velho, o tempo todo, intimidava as vítimas e dizia que iria matar caso elas não cooperassem com o assalto. Nesse momento, algumas das vítimas conseguiram aí sair da imobiliária assim que os suspeitos também saíram, fugiram do local a pé, e nesse momento passava uma viatura da Polícia Civil pela Avenida Constantino Neri. As vítimas então pararam os policiais para informar o que havia acontecido. A gente vai conversar agora aqui com o delegado titular do 22º Distrito Integrado de Polícia, Tomás Vasconcelos. Delegado, foi nesse momento que as vítimas pararam essa viatura e informaram sobre o assalto que vocês iniciaram buscas ali pela área do bairro Chapada e conseguiram chegar até estes dois suspeitos. Exato, nós estávamos a caminho da Delegacia Geral e ao passar em frente à imobiliária, nós percebemos uma movimentação quando uma das vítimas gritou por socorro. Nós de imediato desembarcamos da viatura e iniciamos a perseguição, pois eles apontavam em que direção eles teriam seguido. E ali pelas vielas, aqueles becos da Chapada, nós chegamos até a Avenida Darcy Vargas, quando apontaram que eles estavam tentando apanhar um ônibus coletivo. E foi identificado com eles a mochila, onde estavam os materiais subtraídos, os equipamentos subtraídos. E aí foi feita a abordagem, quando foi feita a revista pessoal, e aí foi encontrado com eles os equipamentos e uma arma, um revólver calibre 38. Olha só, com os dois suspeitos, a polícia conseguiu apreender vários celulares, 2 notebooks, um revólver calibre 38, como o delegado bem falou, e pelo menos 5 munições. Agora, delegado, assim que os dois criminosos chegaram aqui no Distrito Integrado de Polícia, vocês fizeram uma consulta aí no sistema e viram que eles já tinham passagem, inclusive por roubo e furtos também. Perfeito. Inclusive, essas buscas serão aprofundadas, porque, veja, há pouco que nós chegamos com os presos flagranteados aqui no DIP, e aí vamos agora prosseguir, vamos aprofundar com as investigações, inclusive com relação à vida pregressa deles. Olha, na hora do assalto não havia nenhum cliente na imobiliária, mas, segundo informações dos funcionários, toda a ação do suspeito durou pelo menos 10 minutos. E o que chamou a atenção da nossa equipe foi a idade e a aparência de um deles, né? Um senhor que, inclusive, segundo os funcionários, era o que agia com mais violência. Essa informação, inclusive, foi confirmada por uma das vítimas, né, delegado? Que ele chegou a agredir pessoas, chegou a ameaçar também. Isso, inclusive o mais velho, que tem 50 anos, 49, 50 anos, é o que demonstrava assim, maior agressividade, né? Chegou, inclusive, a bater, a lesionar alguns funcionários. E um homem de 38 anos foi morto a tiros na tarde de ontem no bairro Alvorada 2. Moradores ouviram os disparos e horas depois o corpo foi encontrado em um terreno baldio. Por volta das 3 horas da tarde, os moradores aqui da área ouviram vários disparos de arma de fogo e resolveram acionar a polícia. Assim que os policiais chegaram, encontraram a vítima, identificada como Rondinelli de Araújo Ribamar, de 38 anos, dentro deste terreno abandonado, onde, segundo informações dos moradores da área, vários usuários de drogas usam entorpecentes. Os peritos criminais estiveram aqui no local e constataram que a vítima foi atingida por pelo menos 4 disparos na cabeça. Esse caso agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para tentar identificar o autor desse homicídio. Até então, a única informação que os moradores repassaram é que um homem que usava uma camisa listrada saiu correndo aqui pela avenida minutos depois que eles ouviram o barulho dos disparos. A família da vítima esteve aqui no local e confirmou para os policiais que o Rondinelli era usuário de drogas. Por isso, a polícia acredita que esse crime tem as características de execução por conta de dívidas com o tráfico de drogas.
E a gente vai falar de mais uma execução porque um presidiário que cumpria pena em liberdade foi morto ontem no Petrópolis. O Fred Rocha está ao vivo e traz as informações sobre esse caso. Olá, Fred, muito bom dia para você. Já se sabe a motivação desse crime? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. A polícia ainda não sabe a motivação de mais este assassinato aqui na capital. Leandro do Carmo Lins, de 27 anos, estava em uma borracharia onde trabalhava como mecânico na rua Benjamin Constant, Petrópolis, zona sul da cidade. Segundo informações de testemunhas, 2 homens chegaram em uma moto. Um deles disparou 2 vezes contra Leandro. Um tiro atingiu o tórax e o outro uma das mãos da vítima. Leandro ainda foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava sendo monitorado com uma tornozeleira eletrônica. Segundo a polícia, Leandro tinha 2 passagens pelo crime de roubo. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E no início da tarde de ontem, o início da tarde foi marcado por um forte temporal na cidade de Manaus. Além da falta de energia em algumas localidades, a queda de árvores devido aos fortes ventos chamou bastante atenção. Esse vídeo que você começa a acompanhar agora mostra o que aconteceu na rua Joaquim Nabuco, no centro da cidade. Uma árvore grande veio ao chão. A gente já está com as imagens para mostrar para quem está em casa, nesse exato momento, as imagens dessa ocorrência. Está aí, portanto, essas são as imagens que eu estava me referindo. Lá no centro da cidade, uma árvore caiu sobre alguns carros que passavam no local. As imagens são bem impressionantes. A população presenciou tudo, ajudou os passageiros a saírem do veículo, que felizmente todo mundo ali saiu ileso dos automóveis, né? Os danos foram bem pequenos. Se você prestar atenção nas imagens, olha, esse carro foi o mais atingido. O condutor conseguiu dar ré, saiu ileso. Disse, inclusive, ao sair que o veículo tinha seguro e até o veículo não foi tão atingido, né? Quebrou apenas ali aparentemente o vidro. O outro carro que estava ao lado desse ficou bem próximo da árvore. Essa árvore possivelmente é uma árvore centenária, são daquelas árvores enormes que tem ali na área da Avenida Joaquim Nabuco. E aí a gente chama a atenção da prefeitura para que verifique se existe possibilidade disso acontecer com as demais árvores, né? A gente está no período em que não tem muita chuva, um período aí de verão amazônico, mas as chuvas de verão têm essa característica de serem chuvas rápidas, porém muito intensas, né, e com ventos. Ontem, grande parte da cidade ficou sem energia. Lá em casa passou grande parte da tarde, voltou lá para as 5 horas. Grande parte de Manaus também ficou nessa mesma situação. E aí poderia ter acontecido uma fatalidade muito grande, né? Se esses veículos estivessem um pouquinho mais na frente, porque é uma árvore enorme, tanto que ocupou a avenida inteira. Então, fico alerta aí para que a prefeitura possa verificar a situação das demais árvores, porque, no caso, é uma responsabilidade do município garantir que elas estejam ali seguras, né? Que não ofereçam risco a quem esteja passando, circulando pela avenida, não apenas na Joaquim Nabuco, como nas outras avenidas da cidade, que também tem árvores com essas características. E agora a gente vai para o intervalo e na volta, surto de sarampo em Manaus causa mais uma morte. Dessa vez a vítima é uma mulher de 44 anos. E daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre o assunto e sobre a prisão de uma quadrilha que roubava residências. O detalhe é que uma das suspeitas era a empregada doméstica de uma das casas. São uma quadrilha organizada, conseguimos recuperar parte do roubo, né? Estamos mostrando para a população, mas teve mais bens roubados, eletrodomésticos, ainda R$4.000, outras joias em ouro mesmo. Os detalhes você acompanha daqui a pouco, não saia daí.